Monitoramento ilegal, intimidação de adversários, autoridades e jornalistas. Esse era o modus operandi de Daniel Vorcaro. Terceira fase da Operação Compliance Zero levou o ex-dono do Banco Master para a cadeia. Encurralado pelas investigações e pela Polícia Federal. E também o cunhado e pastor de Vorcaro, Fabiano Zettel, que também está encurralado e se entregou na manhã dessa quarta-feira. Bom, hora de acionar a repórter Berenice Leite, que vai trazer as informações e atualizações para a nossa audiência. Vamos, então, dar boa tarde à nossa querida repórter, que já está aqui conosco no telão. Berê, boa tarde, seja muito bem-vinda ao JDO segunda edição. Inclusive, Berê, que hoje de manhã deu furo aqui para a nossa audiência na primeira edição do Jornal da Oeste, um dos primeiros veículos de comunicação ali, furou, deu a largada em relação à prisão do Vorcaro. Parabéns pelo trabalho, Berê, seja muito bem-vinda. Obrigada, Geise. Mas eu estou aqui representando também o jornal, o JDO, primeira edição, né? Toda a equipe que trouxe já as primeiras informações, já nas primeiras horas da manhã. A nossa audiência ficou sabendo primeiro aqui pela Oeste dessa operação que prendeu Daniel Vorcaro, né? Preso preventivamente, lembrando que no ano passado isso já havia acontecido. Ele chegou a ficar nesse caráter por 11 dias e depois conseguiu as cautelares, entre elas a prisão domiciliar, o monitoramento por tornozeleira eletrônica. No entanto, recentemente lembramos que o principal celular em que ele realmente fazia as suas negociações e as conversas mais estranhas, digamos assim, estavam ali. Esse celular conseguiu ter a quebra da criptografia, o trabalho da Polícia Federal, que localizou conversas que vêm sendo analisadas e justamente por causa dessas novas provas que embasaram a operação do dia de hoje, a terceira fase da Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça. Essa é a primeira operação desde que ele assume a relatoria do caso. Lembrando que o Procurador-Geral da República, ele foi acionado ainda na sexta-feira da semana passada, já para que ele aceitasse a denúncia ou não oferecida pela Polícia Federal. No entanto, ele foi contra a autorização dessa operação. O ministro André Mendonça não concordou com o parecer do PGR e insistiu, autorizando então a prisão hoje de Daniel Vorcaro, que deve ser encaminhado, já está sendo encaminhado para um presídio estadual. Essas são as informações até o momento. Fabiano Zettel, que é o cunhado dele, a operação foi deflagrada em 2 estados diferentes, São Paulo e Minas Gerais. No entanto, nos endereços que a PF tentou localizar o cunhado de Vorcaro hoje pela manhã, ele não estava e posteriormente, ali por volta de umas 9 horas da manhã, o Zettel se apresentou à polícia. Além dos dois, também temos nomes de outros 2 funcionários, digamos assim, de Daniel Vorcaro, que atuam no que a decisão do ministro André Mendonça relata como uma organização criminosa que monitorava jornalistas, adversários, né, e pessoas que poderiam de alguma forma denigrir, digamos assim, atrapalhar a condução do que Daniel Vorcaro achava que tinha nas mãos, né? Desde aquela denúncia feita por influencers que foram procurados para tentar de alguma forma denigrir a imagem do Banco Central e reverter a decisão da liquidação do Banco Master. Tudo isso está envolvido em uma teia. E no celular de Vorcaro havia um grupo de WhatsApp, e é justamente por causa desse grupo intitulado A Turma que os outros 2 que trabalhavam para o Vorcaro, um policial federal aposentado, que inclusive tinha contatos e conseguia acessar, Geise, o sistema não só da Polícia Federal, do Ministério Público, ter informações privilegiadas, como também da Interpol. A gente está falando da Polícia Federal dos Estados Unidos. Tudo isso, né, estava ali nas mãos de Vorcaro, informações privilegiadas, o que caracterizou uma obstrução no processo, né? E essa obstrução é considerada motivo suficiente para que ele volte para a prisão. Lembrando ainda
Lembrando ainda que... Peraí, meu mic tá ligado? Tá ligado. Tá tudo certo, né, gente? Ai, recebi uma mensagem aqui, achei que não tava ligado. Bom, mas continuando, além do policial federal aposentado, nós temos a informação de que o Mourão, que também ajudava nesse monitoramento, é o nome dele, né, Luiz Felipe Mourão, além do policial federal, esse Mourão também hoje foi preso pela Polícia Federal e existe uma troca de mensagens que chama muito a atenção, porque nela o Vorcaro usa palavras inclusive de baixo calão, né? Ele fala em quebrar os dentes de um jornalista, no caso o jornalista Lauro Jardim, que vinha publicando informações relevantes desde o ano passado, e nesse sentido ele também estava como alvo ali dessas conversas. Vorcaro chega a falar numa espécie de intimidação, planejando um assalto, né, que pudesse ali de alguma forma gerar um clima de violência contra esse jornalista. E ele também usa outros termos que chamam a atenção em relação a uma empregada dele, uma empregada doméstica, né? Fala em moer essa empregada. Então, é algo que vem sendo aqui classificado, inclusive com parlamentares com quem eu conversei, né? Como uma ação de um gangster mesmo, o funcionamento de uma organização criminosa e justamente durante o processo de investigação. Então, a polícia investiga agora, nessa decisão do ministro André Mendonça, a ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e a invasão de dispositivos informáticos praticados por essa organização criminosa. Além disso, 15 mandados de busca e apreensão, né? E justamente por causa desses novos aparelhos que foram apreendidos no dia de hoje, Geise, não se descarta a possibilidade de uma quarta operação vindo por aí. E, não menos importante, já entrego para você, dizendo que ainda hoje estava previsto, né, a oitiva do Vorcaro na CPI do crime organizado. No entanto, a decisão do ministro André Mendonça é de que ele teria a opção de não vir, mas com a operação autorizada já nas primeiras horas da manhã, o relator da CPI aqui no Senado diz que, diante de tudo que foi apresentado nessa decisão do ministro André Mendonça, isso só reforça a necessidade mesmo da quebra de sigilo do Vorcaro e também de todos esses que estão ligados a ele dentro do colegiado aqui no Senado Federal. Geise, volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas suas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima e, claro, qualquer atualização, só nos acionar. Olha só, é claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre com um excelente time de analistas políticos. Vamos começar então dando boa tarde, ela que já está aqui conosco, a nossa queridíssima doutora Kátia Magalhães. Doutora Kátia, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Geise, nossos espectadores, sempre aqui na luta pelas nossas liberdades, nesse país dominado por gangsters. Olha, o poderoso chefão está perdendo, doutora Kátia Magalhães. É digno de roteiro de filme. Vamos lá, doutora Kátia, eu inicio então. A gente vai aqui destrinchar ao longo do Jornal da Oeste, segunda edição. Hoje nós vamos destrinchar aqui todas as nuances do caso do Daniel Vorcaro, dessa prisão de hoje. Mas começo aqui, doutora Kátia, com as suas primeiras impressões em relação a tudo que aconteceu. Bom, a República acordou com a prisão de Daniel Vorcaro e se Daniel Vorcaro falar, a República cai. E como cai, Geise? Bom, já foi tarde, né? Daniel Vorcaro não poderia ter sido solto desde que foi preso lá pela juíza competente de São Paulo, pela togada que tem jurisdição sobre ele, já que Daniel Vorcaro não tem foro privilegiado. Hoje, a partir das transcrições das conversas obtidas pela PF, saltou aos olhos do país que nós não estamos mais apenas bem entre aspas, por favor, apenas diante de uma organização criminosa financeira ou até de uma organização criminosa política. É uma organização criminosa armada, sim,
uma armada assim que mantinha sicário, mantinha matador de aluguel contratado a 1 milhão por mês. Imagine você aí que está da sua poltrona nos ouvindo, 1 milhão por mês, o que será que essa pessoa, que tipo de serviços essa pessoa prestava a Daniel Vorcaro, o que tudo indica, monitorava e ameaçava, né, indivíduos considerados como inimigos por Vorcaro, e ameaçava, não ameaçava com xingamentos ou palavrões, não, ameaçava com planejamento de assaltos, o que, aliás, aqui no Rio não é nada difícil de acontecer, o planejamento de assaltos para agredir fisicamente os alvos de Vorcaro, dentre eles o jornalista Lauro Jardim. Foi o próprio Lauro Jardim assumiu em postagem hoje no seu blog que sim, estava sendo ameaçado por Vorcaro. Não à toa, lá atrás, nas primeiras apreensões de materiais na casa de Vorcaro e pessoas a ele relacionadas, foram encontrados paióis de arma. Quem lembra dessa notícia ainda lá no ano passado? Então, essas armas possivelmente não estavam ali à toa, estavam a serviço de criminosos poderosíssimos, de pessoas muito influentes, a par do crime de vida, né, dos crimes de sangue que Vorcaro planejava. Havia suborno a funcionários do Banco Central, havia intervenções nítidas lá no processo de liquidação do banco. Então, tudo mostra que Vorcaro estava ali articulando e regando a seus milhões, regando figuras a serviço de uma verdadeira organização criminosa, de novo, armada. Então, hoje nós tivemos uma escancaração de quem são Vorcaro e seus aliados, né? Uma pequena escancaração. Eu confesso que só senti falta de um determinado nome, porque não esqueçamos, essas provas elas estão no Supremo Tribunal Federal pelo menos desde dezembro, porque só no início de março elas vieram ao público. Alguém mais, além das pessoas indicadas pela PF e corretamente presas pelo ministro André Mendonça, alguém além dessas pessoas também está obstruindo a justiça, e esse alguém mais possivelmente use toga, e você de casa sabe exatamente a quem eu estou me referindo. Nós temos que esmiuçar e temos que ir até o fim, até a raiz, e esse caso master vai nos conduzir a começar a remexer os intestinos dessa republiqueta bananeira e bastante delituosa. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.